Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje é dia 12 de novembro de 2021. Meu nome é Ricardo Machado e essa aqui é a disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho do curso técnico de Segurança do Trabalho aqui do campus Natal Central. E hoje, né, a gente vai estudar aqui as edificações. Já temos uma aula gravada, né, sobre edificações. E hoje vamos dar um reforço e comentar mais alguns detalhes de edificações, não só da norma, né, mas de detalhes construtivos mesmo, que podem ajudar a nossa situação de trabalho, né, nossa vivência, nosso habitáculo, nossa vivência de trabalho. O form está 11/11, sim, o form está errado ali, tá, deixa eu alterar aqui, eu clonei ele, mas vamos mudar já, peraí. Aqui, peraí, só um pouquinho, frequência, 12, sim, só alterar aqui, 12, pronto. Alterei, eu clonei o formulário de ontem, mas esse aí é o de hoje mesmo. Pronto, vamos mandar o form novamente, aqui, quem chegou agora. Estamos aí o formulário de frequência, tá? Eu mandei para vocês no Zap ali um videozinho, vocês conseguiram abrir ou ficou codificado ali? Fiz uma brincadeira ali com o Word, né? O Word tem uma ferramenta robotizada aqui para ler texto. Vocês conseguiram ver ali no Zap? WhatsApp? Não foi no formato MP4, né? Foi ali no formato de vídeo aqui do OBS. Né? Conseguiram abrir ali no WhatsApp? Sim? Beleza. Ali é só para fazer uma guerra, né? De dizer que tudo bem, existem professores robôs, mas os de carne e osso aqui são mais legais, né? Então assistam aí a nossa aula ao vivo. É sempre bom aprender com quem está vivo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide. Um momento. Janela. Edificações. Para vocês aí, a gente já dá um segmento. Bom, gente, eu gosto de começar contando uma historinha, né, uma contextualização. Na real, como eu tenho uma pós-graduação em docência para o ensino profissional, eu sei que uma aula tem que ter algumas etapas, né? E essa primeira etapa se chama sensibilização e mobilização. É aquele H que a gente dá, né, aquela introdução que a gente dá aqui para o aluno começar a se concentrar no tema, começar a dar alguma importância para aquele conteúdo, né? Então, queria dizer para vocês que o ser humano começou a se preocupar com edificações, principalmente lá na época do final do Neolítico, né, quando a gente parou de ser nômade. Tá? Então, a princípio, se começou os agrupamentos sociais, porque o ser humano viu que era vantajoso viver em grupo, né, os menores grupos, aí, grupos familiares, depois maiores grupos, mas tinha um problema, a gente tinha que migrar porque acabava o alimento, né? Então, acabava, ou mudava a época do ano, ou acabava a caça, acabava o extrativismo ali, né? Vegetal também. Então, do coletador, em primeiro, né? O ser humano coletador passou a ser um caçador, e assim que ele conseguiu inventar a agricultura e a pecuária, ele pôde fixar sua moradia, né? Então, as primeiras civilizações mais desenvolvidas, né? Lá na região da Mesopotâmia, ali onde é o Iraque, o Irã, hoje ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? E também ali no Vale do Rio Nilo, ao lado do Egito, ali, mas antes dos egípcios, a gente já tinha ali o pessoal da escrita cuneiforme, né, lá, como é o nome deles? Os sumérios. E, é claro, quando eu sou nômade, eu tenho que pensar num abrigo que eu consiga montar e desmontar, né, quando eu começo a ficar um período maior, eu posso começar a pensar num abrigo que seja um pouco mais durável, mas que seja fácil de construir. À medida que eu fixo residência, eu posso fazer um abrigo mais sólido, não exatamente uma pirâmide, né, que não era para a gente morar na pirâmide, mas é uma construção bem sólida, né. Então, a preocupação sempre era me proteger dos intempéries, facilitar também a proteção contra, além dos intempéries, né, sol, vento, frio, chuva,
também a proteção física mesmo, de ter barreiras contra animais, contra insetos, né, contra outros humanos. E aí foi se desenvolvendo tecnologias aí, primeiro para residência, mas à medida que a gente foi desenvolvendo a pecuária, né, e principalmente a criação confinada, a gente também teve que pensar em edificações para comportar animais, né, e para proteger também do roubo e proteger a saúde desses animais, e no caso também de animais que não sejam só animais de trabalho, mas animais que vão ser abatidos aí para o consumo, também que esses animais se desenvolvam mais rápido para poder, ó, virar filézinho, né, filé mignon aí, filé miau, né, aí para a gente poder se alimentar. Tá? Então, se atribui, inclusive, esse trabalho de domesticação dos animais e de domesticação das plantas aí às mulheres, né? Porque como o homem ele tem mais mobilidade, a mulher acaba mais mobilidade, força física, o homem ia mais à caça, à guerra, né? A coleta. E a mulher mais para a coleta também, e a mulher tem o problema da proteção da cria. Então, como ela acabava tendo que ficar mais próxima dos filhos pequenos, acabou, e é mais seguro você criar um bichinho do que você ir lá no meio da floresta tentar matar um bicho, né? Inclusive seguro de você não se acidentar e seguro de na hora de você querer comer ele tá ali, né? Prontinho para você, ó, passar aquela faca lá da era do bronze, né? Aquela faca pedra, sei lá, aquela marreta que eu tô na cabeça do bicho ali para matar ele, tirar o couro, né? Então o ser humano, gente, inventou o trabalho por isso, para a gente viver melhor, né? Então, dominar a natureza, não se submeter as coisas da natureza, aos desígnios naturais aí, e é por isso que a nossa espécie é prevalente, né? E, e as edificações vêm evoluindo ao longo dos anos aí com isso, né? No começo, no Império Romano lá, a gente tinha já uma tecnologia desenvolvida, a telha romana, o telhado romano, esse formato, né, de duas águas aqui, que a gente vê na Acrópole de Atenas, lá, né, no Partenon, né, aquela construção alta lá na Acrópole de Atenas, nos templos, né, e aquela coisa das colunas de mármore e tal. Só que tinha um problema, o vão livre tinha que ser pequeno, né? Então vou inventar o arco romano, porque o arco romano distribui a carga para os pilares. E à medida que a gente desenvolveu o concreto armado, facilitou ainda mais isso, né, de você ter um vão maior e você ter mais espaço livre, mais maneiras de se movimentar. A altura da edificação também tem a ver com condições climáticas, então eu poder, por exemplo, dissipar a fumaça, eu poder facilitar a entrada da luz do sol, eu poder tirar cheiros, né, odores, calor também, se a edificação é mais alta. Então imagine você fazer um templo aí para colocar 500 pessoas dentro desse templo, se ele não for alto, eu vou ter uma geração de calor das próprias pessoas ali, que vai inviabilizar ali a atividade que eu vou fazer ali no período daquela edificação. Então, a edificação ela é projetada para a atividade que vai ser feita dentro dela. E, claro, com a Revolução Industrial aí, a partir de 1750, começou a se ter máquinas, né, dentro das edificações, o tear, né, a máquina de vapor, os motores a vapor. Então, daí mais um avanço tecnológico aí desse tipo de edificação para comportar esses equipamentos, os fluxos de trabalho. Claro, foram sendo criadas leis para regular a obrigatoriedade de quem constrói essa edificação, de trabalho, no caso, que é quem inventa o trabalho, poder, poder fazer o que o governo manda, né? Por que o governo manda se a iniciativa é privada, né? Liberdade, ainda que tardia, né? Ah, se não existir um elemento que controle, né, essa relação aí entre o capital e o trabalho, a gente vai ter um problema de saúde pública mesmo, do trabalhador adoecendo, né? E assim, esse trabalhador, ele não é propriedade do empregador, né? E os problemas de saúde acabam recaindo sobre a máquina pública. Então, vou ter que ter o sistema público de saúde, vou ter que ter o INSS aí para amparar um sequelado ali, um acidentado, né? E é por isso que se cria leis aí para a gente regular essa relação. Não é para maltratar o empregador, mas para fazer com que o empregador consiga embutir no custo do seu produto, ou no custo do seu processo, do seu serviço de trabalho, essa melhoria, essa preservação da saúde de quem trabalha, porque quem trabalha é cidadão, né?
A segurança do trabalho, a saúde ocupacional, ela é sim um problema de saúde pública, não é um problema privado. Esse trabalhador está lá na iniciativa privada, mas quando ele volta para casa, ele é cidadão, né? Então, é preciso se fazer esse controle. E não é à toa que no nosso sistema do SUS, aqui, o Sistema Unificado de Saúde, o documento que norteia, né, o SUS, tem lá um capítulo de segurança e saúde do trabalho também. Não é à toa que quando a gente discute aí, estou vendo agora essa semana aqui um congresso internacional aí de saúde ambiental, quando se discute meio ambiente, a gente também está discutindo saúde pública. Não, mas o meio ambiente não é culpa de ninguém, mas quando a gente começa a relacionar essas mudanças climáticas com a atividade humana, e não é só de alguns humanos, viu? Quando você compra ali um potezinho de iogurte, você também está financiando a fábrica de iogurte, que joga lá um poluente no rio, que mata lá o peixe, que contamina a água, que o governo tem que gastar mais dinheiro para tratar, para você poder beber uma água pura. Então, assim, quando a gente fala da influência do ser humano, né, nisso aí, é um problema de saúde pública, né? Tá? O que eu estou dizendo é que não é o patrão que tem que pagar a conta exatamente, né? Quem vai pagar essa conta, ou, na verdade, quem vai financiar esse mundo melhor é o consumidor, né? É o cidadão. Mas muitas vezes o cidadão não tem essa consciência. Olha, não vou tomar esse refrigerante aqui porque esse refrigerante gasta muita água, gera uma garrafa PET que vai lá destruir uma tartaruga, matar uma tartaruga. E é por isso que a gente vai ter que ter leis regulando essa relação entre capital e trabalho. E, claro, dentro de uma edificação onde é desenvolvido trabalho, construir aqui um galpão para fazer uma reciclagem de plástico aqui. Ali dentro vou botar um moinho, um lavador, uma centrífuga, né? Uma mesa de separação de plástico ali, de classificação, de triagem, né? Eu tenho que pensar, claro, sim, como patrão aqui, como inventor do trabalho na minha empresa, eu tenho que pensar que tipo de prédio eu vou fazer, né? E não é só para preservar a saúde do trabalhador, que já justifica o investimento, mas também porque dá lucro, né? Você tem uma rentabilidade maior, um processo produtivo maior. Então, normalmente, quando fala em edificação, a gente pensa logo num galpão industrial, né? Porque aqui no Brasil, a segurança do trabalho chegou com a indústria. A gente até usa umas expressões antigas, esse, ó, chão de fábrica, né? O cara está na área, está em campo, né? Você está lá no meio da fábrica. Mas se lembrem que vocês podem ser técnicos de segurança de outras áreas que não só a área industrial. Alguns de vocês podem trabalhar, por exemplo, aqui na indústria têxtil, as grandes empresas que a gente tem aqui em Natal, né? Em Natal não, aqui no Grande Natal. Vocês podem estar trabalhando também na área do comércio, tem o Tec Segurança aí do supermercado, Nordestão, né? Rede de lojas aí. Você pode ser o Tec Segurança de um grande hospital, né? Também de um serviço de hotelaria. Você pode ser o Tec Segurança de uma usina nuclear. Então, assim, a gente tem que sempre pensar nos processos de trabalho onde eu estou colocando essas pessoas para poder pensar na edificação, tá? E ó, um dos processos aqui é o agronegócio, né? Então, imagine aqui o gado confinado. Eu tenho que pensar como é que vai ser esse galpão, porque aqui eu tenho que me livrar do excremento aqui, fezes e urina, tenho que me livrar de odores que essas fezes e urina provocam. Eu tenho que me livrar também de excesso de calor, tenho que controlar o excesso de frio. Eu tenho que ter iluminação, e é muito caro eu iluminar isso aí com eletricidade. Tá? Eu tenho que circular aqui com equipamentos aqui por dentro, como é que eu boto a ração ali? Será que é um homenzinho que vem com um saco despejando essa ração ali no chão para a vaca comer? Não, com certeza passa um trator aí no meio, né? Eu vou ter que pensar em como movimentar essas vacas aí, talvez tirar elas daí para uma outra área, e assim por diante. Então, isso tem que ser pensado no projeto, né, da edificação. E vocês vão estudar também isso lá na disciplina de ergonomia, né? É mais fácil eu suspender a vaca do que me abaixar para tirar o leite da vaca, tá? E o IFRN, olha só, tem uma instalação para tirar leite de cabrito, que é assim, de cabrita, né? Que é assim, o cabritinho entra numa portinha e entra numa casinha lá, e a casa tem um tablado elevado e exatamente o ubre ali da cabrita ali fica na nossa mão, na altura da nossa mão,
com a gente em pé. Ele não tem que se agachar, tem lá uma hérnia de disco para dar leite da cabrita, né? Então, isso tudo a gente consegue ir modificando, projetando a edificação, né? Tá? Então, imagine aqui um serviço de hotelaria, ó, recepção de clientes, né? Ou a parte de serviços mesmo ali dentro, de alimentação, de higienização, né? De eventos aqui do hotel, aqui nas fábricas também, aí a linha de produção, células de manufatura, né? A parte de automação também, como conciliar essa automação com o trabalho humano e também movimentação, tal, né? Imagine aí um ambiente escolar, né? Hoje eu tive aqui no campus central, eu estava lá encontrar com o nosso diretor aí da Diarém, né, o professor Alexandre, e ele estava me mostrou ali umas reformas que estão sendo feitas ali, e, e assim, vai ser instalado no último andar do nosso prédio ali, do curso de segurança do trabalho, foi trocado o telhado, e eles estão instalando lá os retroprojetores, né, então eu estava discutindo com eles, o retroprojetor vai ser aqui no teto. Aí eu estava trocando uma ideia com ele da posição, para a gente melhorar a posição desse retroprojetor, para não fazer o professor poder passar na frente do retroprojetor, sem fazer sombra, e para não dar o reflexo no olho do aluno, quando a gente usa o quadro de vidro, né? Vidro com a parte branca atrás, para escrever na caneta com quadro de vidro. Então, a posição ali desse data show ali vai fazer toda a diferença, né? Na nossa aula, né? Tipo de aula aí, de como o professor vai desenvolver a sua aula aí. Então, se pensa nisso na edificação, por exemplo, uma sala de aula deveria ter duas portas para quando o aluno chega atrasado, ele entrar pela porta de trás, não tem que passar ali pela frente do professor, tem que passar por aqui, interromper a aula, tirar a atenção de todo mundo, poderia entrar aqui por trás, né? Então, essas janelas aqui dessas salas são cruzadas pela janela do outro lado, para a gente ter ventilação cruzada, ventilação natural, a gente saber se é dia, se é noite também, isso faz diferença no nosso rendimento. Então, o tipo de telhado, o isolamento térmico do telhado, isolamento acústico, movimentação, né? Tudo isso a gente pode projetar, inclusive um ambiente doméstico, porque eu posso ter pessoas trabalhando aí, eu posso, por exemplo, alugar uma casa dessa para fazer um centro de desenvolvimento de software, né? E aí o Google, né? O Google aí então, ter alguns, alguns não, vários parâmetros, né, de projeto para eu ter conforto e produtividade. E as diretrizes para projeto, quer dizer, as bases, né, para um projeto de edificação para ambiente de trabalho, a primeira delas é entender o processo de trabalho, tá? O que vem antes, o que vem depois, quais etapas são realizadas. Então, quando a gente pensa numa linha de produção, fica fácil, porque uma coisa vem depois da outra. Mas quando a gente pensa numa célula de manufatura, já não é uma linha de produção, né? Inclusive, curiosidade para vocês, né, as linhas de produção são muito antigas, né, a gente estava falando aí do Império Romano, a primeira linha de produção registrada, na história escrita, foi a produção da sandália do soldado romano, aquela sandália trançada, né, que amarra no joelho. Então, se tinha lá uma especialização, tinha um cara que só cortava a sola, outro cara que só pregava ali a tira, outro cara que cortava a tira, então se tinha uma linha mesmo. E a linha de montagem moderna foi o Henry Ford que desenvolveu, ele se inspirou numa linha de desmontagem. O que é uma linha de desmontagem? Era o abate de porco, de suíno. Então ele viu lá que para matar porco, um cara mata, outro cara pendura, o outro cara, esse porco vem pendurado numa rodana, aí um cara tira a pele, outro cara tira uma pata, outro cara tira outra pata, outro cara tira as vísceras, e assim eu vou desmontando o porco. Então ele inventou isso ao contrário para montar o automóvel, né, o modelo T, o primeiro carro produzido em série, né, em massa mesmo, e aí conseguiu reduzir ali custos. Então, quando é uma linha de produção, é mais fácil saber as etapas, o que vem antes, o que vem depois. Quando é uma célula de produção é difícil, porque daí eu tenho contrafluxos, né, vai aqui, vai lá, pega aqui, volta para cá. Então, eu tenho que pensar também nesse layout, nessa distribuição dos equipamentos e nos espaços físicos, de maneira que eu consiga ter o fluxo não só de processo, mas fluxo de pessoas, fluxo de materiais, o fluxo de informação, né, para daí sim saber que tipo de prédio eu vou usar.
Eu visitei aqui em Pernambuco uma empresa que fabrica aqueles brinquedos infláveis. Vocês já viram aqueles brinquedos que a pessoa tem um escorregador, escorrega gigante lá, e o menino vem, né? Então, achei interessante porque o que os caras fizeram? Fizeram um buraco no chão, onde eles instalaram a máquina seladora, né? Uma máquina de costura, mas faz uma costura térmica, né? E aí toda a lona daquele brinquedo é espalhada no chão, na altura. Imagina que eu estou aqui usando uma mesa, né? Tá aqui, dá para ver direito aqui. Mas essa mesa fica na altura do piso. Então, eu consigo puxar aqui aquela lona e ir colando, 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 até fazer lá, montar lá o meu inflável, né? Então, claro que essa edificação tem que ser pensada em função do fluxo de trabalho. É muito mais fácil você baixar o trabalhador do que subir a lona. Imagina uma lona gigante lá, de 30 metros de comprimento, você tem que fazer isso, né? Outro exemplo foi uma visita que eu fiz lá na fábrica da Consul, não sei se vocês sabem, mas a Consul é a marca 02, né, a marca mais popular da empresa que fabrica a Brastemp. Então, a Brastemp é a primeira linha, a Consul é a segunda linha, a mesma fábrica. E a linha de produção de geladeira, lá eles detestam que a gente chame de geladeira, tem que dizer que é refrigerador, né? Assim como eles detestam que chame de ar-condicionado, a gente tem que dizer condicionador de ar. Não é a geladeira vem numa esteira transportadora, mas não é ela que sobe ou desce, é o trabalhador que sobe ou desce. Então tem os locais que tem um rebaixo, o trabalhador ficar em pé na altura que vai montar o motor da geladeira, que é no nível do piso, e, e outra que o trabalhador é elevado, né? Então são várias soluções aí de ergonomia que a gente implanta na própria edificação. E eu posso também resolver isso com equipamentos, né? Não necessariamente com edificação, mas com equipamentos. Então, tem que pensar em iluminação, também controle de ruído, ventilação. E aqui, claro, a iluminação natural e artificial, o controle de ruído do ruído natural, por exemplo, deu uma chuva no meu telhado aqui, aí vai dar um ruído ensurdecedor aqui, imagina uma sala de aula com telhado de zinco. A questão também da ventilação e do controle do conforto térmico também, né? Então, eu tenho lá forro que tenha controle térmico, né? E também acústico, para não passar, por exemplo, o som de uma aula para outra, de uma sala para outra. E, e eu pensar também de usar o natural, e em algumas situações eu vou ter que usar o artificial, como a eletricidade, por exemplo, aí, mas pensar na eficiência energética, né? De eu economizar água, de eu economizar energia elétrica, aproveitando os recursos naturais. E também se pensa em segurança estrutural, né? A segurança mesmo do prédio não cair sobre a minha cabeça, ou eu não colidir com outras coisas e derrubar alguma coisa, e também suportar o peso dos equipamentos, do material, do transporte, da movimentação, né, de materiais e pessoas, e a instalação de equipamentos fixos também, com a segurança estrutural, né? Não se assuste, não é o técnico de segurança que faz um projeto desse sozinho, né? A coisa começa pelo engenheiro de produção, como é o meu trabalho, como é o meu processo. E aí você vai sentar junto com o arquiteto para defender, para desenvolver essa questão dos espaços e junto com outros profissionais da área elétrica, da área mecânica, da área de construção também, para definir as melhores soluções para se chegar naquela coisa. Não é só uma forma bonita, mas a forma aliada à função. E, claro, por último aqui, a prevenção de incêndio, que a gente ainda vai estudar na nossa disciplina de prevenção e combate sinistro, né? Lá no quarto período, né? Prevenção de incêndio, e vai ser comigo, espero que seja comigo, vamos nos divertir aí. Então, imagine aqui um teatro romano, né? Lá, 1000 anos antes de Cristo, já se construía esse tipo de coisa, né? Para poder ter um espetáculo ali. O próprio Coliseu aqui, que já tinha uma preocupação com intempéries, com chuva, com sol, e assim, eu também tinha que ter iluminação natural, então, à medida que o sol vai se deslocando, eu posso retrair essa cobertura. Então, essa cobertura não está sendo recolhida ali à toa, não. É porque se eu não recolher ela, vai ficar muito escuro, não consigo ver o leão comer o cristão lá, então acabou-se o espetáculo, né? Então, a gente recolhia essas lonas aí, são velas de navios, né? Então, dizia que se atirava os cristãos para os leões devorarem, né?
Depois fizeram amizade com os cristãos, né? O nosso amigo Constantino, lá na Roma Oriental, lá na cidade de Constantinopla, resolveu adotar, né, o cristianismo como religião oficial, e aí ele jogava para o leão quem não acreditava em Jesus, né? E também não foi um cara muito humanista, não, mas houve também esse apoio aí da igreja, do Estado na igreja. E não foi só para ir para o céu, não, né? Foi um apoio também com interesses políticos. Então, o Coliseu já tinha essa preocupação estrutural, espaço, visualização, acústica, ventilação. Imagina botar aí 50 mil pessoas, se eu não me engano, 60 mil pessoas a capacidade do Coliseu, e não ter uma boa ventilação, né? Isso é horrível. Né? Eu consegui manter a pessoa ali dentro, tá? O sol também, né? Então, e também o estrutural, né? Não cair isso tudo aí, matar lá os cidadãos romanos. Aqui também nas construções, essa é uma catedral gótica, né? Então aqui também a preocupação não só com o divino, mas também com a parte física mesmo. Onde é que vai entrar a luz? Por onde é que vai sair o calor? Como é que vai reverberar a acústica para o padre poder lá, o celebrante lá poder colocar o seu discurso, né? Então quando se faz a construção, não se pensa só na estética. Né? A estética também importa, né? Também importa. Até porque tem gente que é contra isso, né? A arte não agrega nada, o que a arte faz pelo ser humano, né? Mas, assim, a arte não se tem sonho, né? E também não tem o bem-estar. Não quero estar num lugar hostil, visualmente hostil. Né? Imagine você entrar naquele cenário, né? Aquela espaçonave lá do filme Alien, o Oitavo Passageiro, né? Então, você vai passar 9 anos dentro de uma espaçonave que lhe dá depressão. Então, muito melhor a espaçonave da Star Trek, lá, né? Que ela é mais bonitinha, tem um design, tem móveis mais bonitinhos, tem cores, é melhor mentalmente, melhor. Tá? E para dimensionar também as edificações, eu tenho que pensar no clima. E aqui no Rio Grande do Norte, se vocês passearem aí pelo interior, vocês vão ver uns projetos, primeiro um pouco de cultura portuguesa, né, das soluções para baratear os projetos, principalmente na área urbana, de eu colar uma edificação na outra, as casas geminadas, né. Isso economiza material, né, então é uma vantagem. O problema é que o nosso clima é diferente da Europa, né, então aqui é muito quente. Então eu fazer uma casa baixa, colada, sem janela lateral, e ainda põe as janelas pequenas, né, então é uma casa muito quente, né. Então tem que ter aqui no ambiente tropical, tem que ter paredes mais altas, janelas mais amplas, ventilação natural, isolamento térmico, coisa que eu tenho que ter um material melhor para resistir segurar o calor do sol, né? Senão vira uma estufa, de dia esquenta e de noite fica irradiando e mantendo a casa quente. Então a coisa da vegetação também, né? Eu poder consorciar a edificação com uma vegetação ali para poder absorver calor também, reter umidade também, vai melhorar o meu conforto. E claro, dependendo da região do Brasil que você está, mesmo uma edificação industrial, ela vai ser diferente, porque, por exemplo, lá no sul, se você for visitar Gramado, aí quando você estiver trabalhando como técnico de segurança, aí já vai ser rico, tal, faz ali um pacote ali na empresa de viagens CVC para ir ver o Natal Luz lá em Gramado, né? Então, você vai ver que os hotéis lá têm que ser projetados com isolamento térmico, tem que ter calefação, as janelas são menores, né, tem alguns que tem até uma lareira dentro de casa, lá para esquentar a casa, para um clima mais romântico, né? Mas também para eu ter conforto térmico. E tem regiões lá que, não Gramado, mas assim, ali em Florianópolis, por exemplo, no verão é muito quente e no inverno é muito frio. Então, você tem que ter uma edificação, mesmo uma edificação de trabalho, seja lá um hotel, aí, uma fábrica, que pense nisso, né? Senão, no inverno, você congela o seu trabalhador. E uma solução que se usa muito é o telhado dente de serra, telhado shed, né? Nessa parte vertical, então são várias serrinhas assim. Nessa parte vertical eu ponho janela, e nessa parte horizontal eu boto telha, claro. E claro que essa janela vai ficar sempre virada para o lado sul. Tá? Por quê? Porque é o lado que não pega o sol diretamente, porque senão eu vou ter aqui um efeito estufa,
e vou aquecer a minha empresa, né? Eu tenho que gastar dinheiro para climatizar, senão vou matar o meu funcionário cozido ali. Alguns de vocês, né? Eu sei que todo o Brasil está me ouvindo agora, né? Agora não, mas daqui a pouco, quando cair no nosso canal aí do YouTube, a gente vai ter gente até lá na Alemanha. Tem um amigo que eu pago para ele assistir a minha aula lá na Alemanha, vendo essa aula. Então, mas vocês que estão aqui em Natal já devem ter ido aqui no Shopping Center Midway Mall, né? Se chama Midway porque ele é a metade do caminho entre o centro da cidade e a Zona Sul, né? Zona Norte e a Zona Sul ali também. Se vocês observarem aqui no Midway, as garagens têm a metade da altura da loja, do ambiente de loja. Da loja em si não, mas do andar de loja, né? Nas lojas a gente pode ter um mezanino, mas o pé direito é maior do que no estacionamento. Por quê? Porque no estacionamento eu vou colocar o meu carro e vou sair. E o interesse do dono do shopping é que eu passe o menor tempo possível no estacionamento, né? Passe o maior tempo dentro do shopping, né? Porque daí eu estou consumindo, né? Estou ali comendo uma esfirra, tomando um sorvete, uma casquinha do McDonald's ali, estou consumindo, comprando alguma coisa ali e tal, né? E na garagem, se vocês observarem, aquele metade, o Midway é um quarteirão inteiro, né? Mas metade da área é estacionamento, e é o lado norte. Por quê? Porque é o lado mais quente e é o lado que tem os ventos predominantes, os famosos ventos alísios do norte, né? Então tem ventilação natural para tirar a fumaça do cano de descarga dos carros, e eu não me preocupo com o calor, porque eu nem quero que vocês fiquem ali, eu quero que vocês entrem no shopping, né? E no outro lado sul, eu vou ter as lojas, porque daí eu economizo ar-condicionado, que é o lado que tem menos sol, e faço o pé direito mais alto, mas uma iluminação melhor também, aquela coisa toda do tempo do consumo, né? E se vocês observarem também, ele é dividido por classes sociais, né? As lojas mais populares são no térreo, e as lojas mais ricas aí são no terceiro pavimento, lá no terceiro piso, né? Não é por rico pisar no pobre, não, é por causa de eficiência energética, tá? Botando a maior população embaixo, no nosso caso, aqui no nosso país, a maior população é pobre, né? É a gente, né, que vai ali, dá uma olhadinha, se a gente for lá no terceiro andar, é só para dar uma olhadinha e descer, né? Se for no cinema, que é no terceiro pavimento, a gente já passa na Docelândia e compra uns doces mais baratos, mocosa lá dentro de uma sacola, né, dentro da bolsa, para não pagar o combo de R$ 50 lá, que é uma coca com um saco de pipoca, né? Mas isso é eficiência energética, porque se eu botar a maior população em cima, eu gasto mais energia na escada rolante, nos elevadores. A população também tem o calor humano, né? O calor que você está irradiando aí, evaporando, então vou gastar mais ar-condicionado. E para segurança contra incêndio, é a única vantagem de ser pobre, né? Eu já estou mais perto da saída, né? Baixo, então é mais fácil abandonar o prédio, colocando o pessoal da classe menos favorecida aí, que também tem o seu direito de ir no shopping, né? Ainda bem que eles deixam a gente entrar no shopping ainda, né? Mas no andar térreo. Outro detalhe do shopping ali é a praça de alimentação. Se vocês olharem, ela tem um grande vitral que fica voltado para a parede sul, do lado sul. Não é por causa da vista, você não vai ver nada ali, você vê ali os prédios do DENIT, vê ali uma fábrica abandonada ali, têxtil, ali, que existia, um outro estacionamento, né? Mas por quê? Porque daí não entra a luz, isso economiza energia elétrica, entra a luz natural de dia, claro, mas não entra o sol direto, então não aquece, né? Tem um ganho energético aí. Se vocês observarem, boa parte da iluminação de dia está desligada naquela região ali da praça de alimentação. Naquela ponta ali onde tem o tabladozinho dos shows ali. Então, esse é o Shopping Midway. Gosto muito do Midway. Projeto de engenheiro, né? Só tem 2 corredores, tudo é reto, quadrado, né? Se vocês forem no Natal Shopping, já é um projeto mais de arquiteto, já tem ambiente, faz você andar mais, né? Tem vantagens comerciais também nisso, você andando mais, você tem mais chance de comprar, né? De consumir alguma coisa. Esse ambiente que é justamente projetado para o consumo. Importante a gente saber que dependendo da estação, da latitude, né? Se eu estou mais no sul do Brasil, ou mais aqui para o norte do Brasil, estou mais perto ou mais longe do Equador. Então, aqui em Natal, por exemplo, a gente está muito mais perto do Equador
E o nosso clima é diferente, é mais quente, a incidência solar também é maior, mas porque também eu tenho um ângulo de incidência do Sol diferente. E claro, como esse ângulo é diferente, eu tenho uma camada menor de atmosfera, eu tenho menos filtro de calor, de calor e de ultravioleta também, né? Então, esse ângulo que o Sol faz com a horizontal quando ele gira, sempre nasce no leste e vai se pôr no oeste, né? É diferente. Então, quando eu estou aqui mais para o norte ou para o sul, né? E também, gente, ah, a época do ano é diferente. Então, em janeiro, o Sol corre mais plano, né? Então ele vai correndo mais alto. E isso a gente chama de carta solar. Ó, então, cada linha horizontal dessa aí é a trajetória do Sol no mês do ano. 1º de janeiro, 1º de fevereiro, né? E eu tenho que pensar nisso, sempre a parede que fica voltada para o norte, e a altura das janelas, as brises que eu posso usar lá, os anteparos, que eu posso usar para impedir a entrada direta do Sol, eu consigo calcular sabendo a carta solar. E se eu puder já construir o meu prédio em uma posição favorável do terreno, é melhor, né? Imagina aqui, eu tenho ali uma planta do prédio, e eu vou casar o norte do meu terreno, né, a planta distribuída no terreno, essa primeira seta norte aqui, ó, com o norte da carta solar, né? Então, aqui em janeiro o Sol faz a curva assim, fevereiro, março e tal, mais em pezinho aqui, solstício de verão, solstício de inverno, equinócio e tal, aquela mudança das estações, que aqui no Nordeste não são bem definidas, né? Mas lá no Sul são, né? Você sabe quando começou a primavera, sabe quando começou o outono. Aqui às vezes eu vejo assim, coleção outono e inverno, mas aqui não tem nem outono nem inverno, né? Mas é um apelo da moda para poder fazer você comprar uma roupa nova, né? Mas lá no sul você tem que realmente tirar a roupa das naftalinas lá, porque quando chega o inverno, meu amigo, é de arrepiar os cabelos, né? Então você tem que usar uma roupa. Eu tinha uma jaqueta que pesava 1 quilo, uma jaqueta de couro, para aguentar, já aguentava também para o vento não poder me levar embora, né? Ficava mais pesado, e aguentava o frio, né? Tá, então é importante na hora de eu conceber a minha instalação, depois nos últimos slides eu vou mostrar isso para você, a gente cuidar com a carga solar, né, com a elevada insolação. E eu também tenho que pensar em não ter sol de menos, tá? O ser humano precisa ver sol, a gente precisa sintetizar a vitamina D, a gente precisa ter essa noção de dia-noite, né, e para ter o nosso ritmo circadiano regulado, né, a nossa produtividade é afetada também com isso, né. E, então, ter zero sol também não é bom. Você cavar um buraco lá, uma instalação subterrânea, não tenha nenhuma luz natural, também não é legal. A norma NR8 é bem pequena, né? Mas uma das coisas que ela frisa aqui é o pé direito, essa altura do piso ao teto, essa altura livre, né? Do piso até o teto. E, e na CLT diz que é 3 metros no mínimo, né? E na NR8 ela diz o seguinte, você vai usar o código do município, porque algumas vezes esse pé direito pode ser menor do que 3 metros. E temos também o pé esquerdo, né? O pé esquerdo é a distância do piso até o piso superior. Então tem que incluir aí essa área não útil aí, né? É importante o pé esquerdo para eu calcular, por exemplo, a altura de uma escada, ali a altura dos degraus da escada, a distribuição aí desses degraus. E essa coisa do pé esquerdo, né? Mas para a gente, de área útil, pé direito. E a lei aqui do Rio Grande do Norte, deixa eu tomar mais uma aguinha. A lei aqui do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte não, de Natal, né? Do município de Natal, coloca esses dados aí, ó. Então, não só para residências, né? Esse é o código de obras aí. Então, aqui fala em locais de estudo e trabalho, ó, 2,5 metros. E ela fala também em dimensões mínimas. É claro que essa dimensão vai ser calculada também pelo número de pessoas que tem ali, mas se você pensar numa residência, no mínimo, um local de estudo e de trabalho vai ter 10 metros quadrados. Deixa eu permitir. Conseguiu entrar? O colega aí não deu tempo de eu clicar no permitir. Conseguiu entrar? Veja aí no WhatsApp se tem alguém com dificuldade de entrar aqui na sala, gente, aqui no Meet. Tá? Então, eu tenho no mínimo 10 metros quadrados, e sendo que uma das dimensões seria 2,5 metros.
2,60 m aí, nesse caso aí, dos locais de trabalho e tal. Então, se você pensar um quarto, ó, no mínimo 8 metros quadrados, com no mínimo uma dimensão, uma parede, né, de 2,40 m. Quarto de solteiro, né, quarto de casal, normalmente a gente faz com 12 metros quadrados, 3 por 4 metros, né. Quarto de solteiro, 8 metros quadrados. Tá? Pelo menos uma dimensão 2,40. E o pé direito 2,5. Esse 2,50 para residência é para o conforto térmico mesmo, né? Agora sim, vocês acham que um construtor não gostaria de fazer um pé direito menor? Imagina eu fazer um edifício e poder fazer um andar a mais. Eu economizei 10 centímetros em cada andar. Talvez para ele fosse vantagem, vender mais alguns apartamentos, né? Só que aí eu não vou ter conforto das pessoas, né? Então a gente tem que pensar nisso também, no conforto. E esses 10 centímetros a mais, não se preocupe, que não é o construtor que está pagando, é você que comprou o apartamento que pagou, né? Os seus 10 centímetros de conforto a mais, para você não precisar levantar a mão e alcançar no teto, né? Essas casas que a gente vê no interior aí, são baixinhas ali. E também não é só por falta de conhecimento, não, é por falta de recurso financeiro mesmo, a gente vai ter que economizar, né, em tudo. E aí a construção mais singela acaba também sendo menor, né, vai economizar material. A norma diz também que os pisos, eles não podem possuir saliências ou reentrâncios, depressões, né, tem que ter resistência mecânica para suportar a carga dos equipamentos, o transporte, o armazenamento de materiais, a movimentação de pessoas. Também as aberturas no piso têm que ser protegidas e eu ter um revestimento antiderrapante nas rampas e nas circulações. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó? Nem todo piso tem que ser antiderrapante, né? Então, naquele local onde não circula ninguém, não precisa ser antiderrapante, tem característica antiderrapante, né? Mas eu tenho que definir bem onde é isso, né? Pô, vou instalar uma máquina. Então, embaixo da máquina não precisa ser um piso antiderrapante, né? Mas eu posso ter que ter alguma outra característica, por exemplo, não é uma circulação, mas às vezes eu tenho que botar um trabalhador ali para fazer um serviço de manutenção, né? Uma limpeza, por exemplo. Então, eu tenho que pensar também que piso é esse, para favorecer aquele tipo de trabalho naquele ambiente ali. Mesmo que seja um trabalho eventual, só no momento de manutenção. Então, está aqui o desenho das reentrâncias, né, as depressões e as saliências, que são essas protuberâncias aí. Devo evitar esse tipo de coisa, claro. E pensar aqui no processo de trabalho. Então, o local de armazenamento, o local, por exemplo, é um atacadão lá, não é um supermercado comum, vou vender atacado. Então, eu já armazeno no mesmo ambiente de venda. As prateleiras de baixo são de consumo, para o consumidor, e as de cima são de estoque. Então, é claro que aqui eu tenho que ter uma estrutura de piso que suporte movimentação de empilhadeira, uma estrutura metálica aí que também não vai cair essa prateleira em cima do cliente, né? E que eu possa aproveitar esse espaço vertical para armazenamento. Eu também tenho que pensar em iluminação. Se esse lugar for muito escuro, o cliente compra menos. Se ele for muito claro, mais claro, facilita o processo de compra, de limpeza, também dá uma sensação melhor, a pessoa passa mais tempo ali, mas para eu fazer uma iluminação artificial, um pé direito dessa altura aí, ó, é muito caro, né? Então, se você puder ter também luz natural, muito melhor. Se vocês forem ver as novas lojas aí do Nordestão, todas elas têm entrada de luz natural. Né? Sim, o telhado permite a entrada de luz natural, mas eu tenho que tomar um cuidado também para não aquecer, senão eu vou ter que gastar mais com ar-condicionado. Então, aqui também movimentação de carga, com mecanizado, com esforço humano mesmo, ou motorizado. E a questão do antiderrapante, existe uma norma da ABNT aqui, essa norma NBR 15576, que trata da especificação. O que é um piso antiderrapante? Né? Em qual situação aquele piso é antiderrapante? Pode falar, Ana? Professor, recentemente teve um acidente, acho que foi no supermercado, né? Que caiu um monte dessas. O mercado atacadista, que caiu Sim, as, sim. as prateleiras que fala, né? Que teve um acidente grande. Não lembro onde foi Já agora. tem assim, ó, já vocês procurando na internet, vocês vão ver assim um acidente bem cruel ali, que é uma empresa que armazena cimento, aí o cimento vai lá e esmaga um carro do cliente, né?
Um também desse aí, de um atacadão desse que caiu, matou um cliente, né, matou um funcionário. Tem também uns acidentes Isso. assim, de telhado de igreja, né, desaba o telhado em cima dos fiéis ali, matam as pessoas. Então, é claro que essas coisas, elas têm que ser muito bem calculadas, não é uma coisa só, bota aí para ver se dá certo, né? E se deu certo a primeira vez, também não é garantia que vai ficar bem a vida inteira, porque existe um processo de fadiga, de movimentação. Então está tudo bem agora, mas daqui a 5 anos pode romper. Então, assim, eu tenho que também calcular, estruturar essas coisas, a parte estrutural, claro, e também da manutenção, né? Fazer inspeção e manutenção. Então, o próprio mau uso ali, por exemplo, empilhei errado, ou colidi com a empilhadeira, na hora de tirar, eu não elevei, né, a carga, não elevei o pallet, então tirei arrastando, então posso criar uma força horizontal que inclina essa prateleira. Então, como é que eu vou usar esse espaço também tem que estar pensando, né? A gente, eu digo, a empresa, né? E a gente mesmo, técnico de segurança, que vai estar lá na empresa, também está pensando nisso. Outra coisa é a queda de nível, gente, tá? Sempre que eu estou num nível superior ao nível de referência, em qualquer altura, eu tenho ali uma possibilidade de queda de nível. É diferente da queda de mesmo nível. Você tropeçar, por exemplo, no pé ou numa coisa que está ali no chão, cair, isso é queda de mesmo nível, que já é um problema, né? Ó, o meu irmão escorregou no box do banheiro, deu com a cabeça na parede, foi uma queda de mesmo nível. Pô, rapaz, nunca pensei que tinha que ter um piso melhor aqui, né? Pois é, agora pense, né? Arranca essa porcaria e bota um piso que não escorregue, porque tu já tá ficando velho. Se o professor Ricardo já tá com cabelo branco, imagina o meu irmão, que é 12 anos mais velho do que eu, já tá mais velho, né? Já não tem mais aquela elasticidade de ninja que vocês têm aí para dar um pulo ali no banheiro, né? Então eu tenho que me preocupar para aquele ambiente, né? Para a queda de mesmo nível. E quando eu tenho uma elevação, aí a queda de nível, de outro nível. Quando eu tenho acima de 2 metros dessa diferença, a gente tem que usar a norma 33, né? A 35, desculpa. A NR 35, que cuida do trabalho em altura. Então, ela trabalha a partir de 2 metros. Mas aqui na NR 8, a gente trata de qualquer desnível. Tá? Então, tem que ter proteção, tem que ter guarda-corpo, corrimão. Então, temos alguns modelos aí. Aqui tem uma norma para isso, né? Ele tem que aguentar 1.200 quilos para cada metro quadrado. E ter aqui não só o corrimão, mas o guarda-corpo, a 1,10 m de altura, né? O corrimão normalmente é 90 centímetros. Aqui no campus central, a gente está fazendo algumas rampas e tal, de aço ali, na entrada das diretorias ali, da Diacom, da Diacim ali. Vai ter aquela passarela que a gente tinha ali, que era uma telinha Brasilite, agora vai ser uma estrutura, uma laje de concreto com estrutura de metal, com rampas de acesso, né? Aí para facilitar o fluxo das pessoas, também a segurança contra incêndio. Ali na Praça das Rosquinhas, ali na frente, naquela área de convivência dos alunos, não sei se vocês conheceram, tem um mini auditório ali que tinha uma escada em dente de leque, assim, as pessoas tropeçaram, uma escada fora de norma, né? Foi eliminada essa escada e está sendo feita também uma rampa lá na rua, né? Com uma rampa metálica, uma estrutura metálica. Talvez vocês voltando no presencial aqui vão ver ainda essas obras sendo concluídas, estão concluindo agora, alguns detalhes aí de melhoria da infraestrutura mesmo, né? E segurança contra incêndio, melhorar aqui a movimentação das pessoas. Então, aí o guarda-corpo. E esses locais onde eu tenho fluxo frequente de pessoas, as ligações de um prédio com o outro, a gente faz coberturas, a norma pede que essa cobertura tenha resistência ao ruído, também ao calor, né? E proteção contra intempéries, aí, contra a chuva, né? Contra o sol. Tá? Então, eu posso fazer assim, e ali no campus central a gente tem algumas coisas assim também, ligando um prédio no outro, tal, né? Para eu ter aqui essa proteção. Claro, dependendo do local, né? Se for um local muito frio, eu tenho que pensar na proteção lateral também, né? Lá no Canadá, a gente tem passagem subterrânea. Eu não visitei lá, mas um colega que estudou lá uma época disse que no inverno você passa por baixo da rua, uma passagem subterrânea para ir de um prédio para o outro. Você tem lá 1 metro de neve, próximo, né? 30 graus abaixo de zero. Então você faz as passagens entre um prédio e outro por baixo da terra, né? Mas aqui a gente não precisa usar essa tecnologia porque a gente não está nesse frio.
E outra norma, vamos ver agora, depois do intervalo, a NR24 também trata de edificações. Passei um pouquinho, né? Alguma pergunta? Vamos fazer um intervalo, então, 15 minutos. Intervalo. Essa ideia no Canadá é inteligente, professor, mas é claustrofóbica. É meio assustador, né? Você passar. Ali em São Paulo mesmo, você descer num túnel do metrô daquele já é meio Já dá um claustrofóbico. medo. Vamos voltar então às 15 horas e 5 minutos, tá, gente? Intervalinho aí, 15 minutinhos. Até já. Parar a gravação.